Bom dia a todos, todas. Sou a presidente da Associação Argentina de Psicanálise e do grupo da comunidade psicanalista da FEPAL. É uma honra ter esse espaço dedicado à reflexão de como são gerados os preconceitos na sociedade e com quais estratégias de reparação temos na psicanálise, pensando isso através das nossas instituições. Antes de começarmos, em nome do grupo que pertenço, psicanalistas na comunidade, queremos mencionar uma questão que nos atravessou nesses últimos dias, a morte do primeiro Papa latino-americano. Francisco trabalhou para transformar a doutrina da Igreja. Fez isso com a sua abertura mental, iniciando e sempre com a disposição que teve para escutar a comunidade. Era um homem, não um Deus. Sempre falou de que preconceitos deixavam longe a igreja das pessoas, dizendo: quem eu sou para julgar? Quem eu sou para marginar? Nós escolhemos essas últimas palavras públicas para fazer uma homenagem ao nosso Papa. Não pode haver liberdade sem liberdade religiosa, de pensamento, de religião, sem respeito pelas opiniões alheias. Então, fizemos nossa as suas palavras. Também, o dia de ontem, perdemos uma pessoa muito importante para psicanalistas que trabalhamos na comunidade. Faleceu o Dr. Valentim Barenblint, um verdadeiro pioneiro no serviço comunitário ao Hospital Lanús. Na época, trabalhou muito a partir do hospital ao que pertencia. Eu quero agora, em primeiro lugar, apresentar a Lilian Hittelmann, que é a nossa presidente da FEPAL para o período 2024-2026. Ela é psicóloga, membro da Associação Psicanalítica Chilena e analista de adultos, crianças e adolescentes em formação, reconhecida pela IPA. Foi diretora do Comitê da Criança e do Adolescente da AP chilena, 4 anos, de 2020 a 24, e tem participado como única psicanalítica na Comissão de Saúde Mental do Ministério de Saúde do Chile durante a pandemia da Covid. Eu preparei algumas palavras, eu vou ler a seguir, mas de forma espontânea, eu não posso deixar de dizer o emocionante do vídeo que acabamos de assistir. Me impactou a beleza e a profundidade desse vídeo. E as sábias palavras da Joyce, eu queria dizer isso. Eu vou ao que eu tinha preparado. Eu estou muito contente de ter sido convidada a participar desse webinar e por isso eu agradeço muito. Como psicanalista, temos o dever de contribuir com a comunidade. O nosso conhecimento não pode permanecer apenas nos consultórios. Temos tanto por oferecer nas diferentes áreas da sociedade, o que, por sua vez, enriquece o conhecimento psicanalítico e a pessoa como psicanalista. Eu imagino que em 2020, quando criou-se esse grupo de estudos psicanalistas na comunidade, esse pensamento sempre esteve presente. Quero destacar que aportar, contribuir para a comunidade a partir da psicanálise é um círculo virtuoso, onde não apenas ajudamos os outros, mas também esses outros nos nutrem, aumentando o reservatório do conhecimento analítico a nível individual e institucional. Vocês sabem que esse grupo de estudo ganhou um importante prêmio no eixo preconceito e racismo da AP, e pesquisando obstáculos internos nos psicanalistas e instituições, e com o programa Concavidade criado a partir dessa pesquisa. Eu quero destacar como esse trabalho vai coincidindo com os eixos de administração da FEPAL, onde temos muito interesse pela pesquisa e prevenção. Eu estive, de fato, na prevenção durante a pandemia. Por isso, é,
parabenizo o grupo e pesquisa articula com áreas de interesse dessa diretiva. É muito importante, como psicanalistas, conhecer, detectar, aceitar os nossos preconceitos internos e institucionais. Que esse grupo de estudos pudesse estudar, sistematizar com uma metodologia qualitativa é muito importante e necessário, porque isso contribui com a excentricidade da psicanálise. E que esse resultado tenha como fruto o desenho da estratégia de prevenção o torna com mais sucesso. Parabenizo, então, a todo essa equipe de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Agora passo a palavra para a minha colega Flávia, para que apresente a próxima participante. Eu sou Flávia Maltz, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, no momento coordenando o grupo Roda Viva SPPA, que é um grupo de trabalho na comunidade. Acho que essas palavras da Lili e Itelman foram muito importantes para a gente saber que vamos seguir contando e podendo seguir nosso trabalho, né, do grupo de estudos nessa gestão que começa. Eu vou apresentar agora a Miriam Altman, psicóloga clínica, mestre em psicologia do envelhecimento pela Universidade de São Paulo, membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de São Paulo, analista de crianças e adolescentes da Sociedade de São Paulo pela IPA, presidente da Associação Brasileira dos Candidatos no biênio de 2014 a 2015, primeira secretária da diretoria da Sociedade Psicanalítica de São Paulo no biênio 21-22 e atualmente suplente da Comissão de Comunidade e Cultura no biênio 24-25. Miriam. Bom dia, muito obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito emocionada com o vídeo, né, e com a organização toda que está sendo feita, né? E eu estou aqui como representante da Diretoria de Cultura e Comunidade da FEPAL, da qual eu sou suplente. Eu e a diretora Vera Regina Fonseca agradecemos muito o convite que recebemos através de Isabel Mancioni para essa participação. Nossa comissão está envolvida com um programa que leva em conta as bases científicas da psicanálise, a clínica psicanalítica e seus aspectos preventivos, como a Lili tinha mencionado anteriormente. Dentro dessa perspectiva, decidimos ter como norte o estudo das funções parentais na infância e na adolescência, através de webinars que nos aproximem de profissionais, pais e a população em geral. Acreditamos que o trabalho do grupo de estudos psicanalistas na comunidade é muito relevante na medida em que nos conscientiza sobre todo tipo de discriminação e preconceitos sociais que hoje em dia se mostram tão preocupantes. E também, muito importante, nos alertando para nossos próprios preconceitos internos, que precisamos primeiro perceber e trabalhar, já que estamos atendendo as pessoas. A função do psicanalista é usar a preciosa compreensão que temos do humano para valorizar e integrar as diferenças no indivíduo e no social. Esse é certamente um compromisso que temos com a saúde mental dos pacientes, mas esperamos também estender esse conhecimento para a sociedade em geral, na esperança de tornar o nosso mundo menos desumano. Então, foram essas palavras que eu preparei e espero que seja um encontro muito profícuo. Muito obrigada, Miriam.
Muito bem, Flávia, você pode apresentar agora a Nica e depois eu vou apresentar Cecília. A Eliane Marcelino da Silva, a Nica, fez formação psicanalítica na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que é onde é membro associado, formação em arte e educação, formação em arte e terapia, na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, está no projeto Travessia Propis desde 2016, co-coordenadora do grupo de estudos na comunidade. A Nica vai coordenar, né, a webinar. É um prazer estar aqui, uma função um pouquinho chata, que é cortar um pouco a fala de vocês. Eu pediria que vocês me ajudassem. Então, nós vamos ter a primeira apresentação composta por 3 pessoas, e cada apresentação vai ter um tempo de 15 minutos, para a gente poder depois, né, abrir para discussão, ter tempo para fazer as ponderações e as considerações. Então, a primeira pessoa que eu vou apresentar é Beth Perdón, Schmidt. Nica, perdón. Desculpa, Nica, mas eu apenas, para encerrar a apresentação de vocês duas, eu gostaria de apresentar a Cecília Laurinha, que vai apresentar. Ela é membro titular da APA, especialista em transmissão psicanalítica nas perspectivas latino-americanas, que tem trabalhado com Cecília Rodrigues na condução com a FEPAL, e também gostaria de mencionar que já escreveu livros muito importantes sobre supervisionamento. Muito bem, bem-vinda, Cecília. Agora sim, por favor, pode seguir em frente. Maridel, Maridel, acho que a gente só poderia também dizer que a Ivani e o Tamis vão estar no chat, né, recebendo em português e em Sí. espanhol as perguntas que vão sendo feitas e os comentários Gabriela, durante. Então, a Ivani Bressan, ela é sí. psicóloga, membro aspirante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e diretora do Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia, o IEP, e psicoterapeuta pelo IEP. Ela vai estar, então, anotando os comentários em português. Podemos? podemos. Apenas devo mencionar, então, que Gabi Salazar estará acompanhando também aqui, que é membro direto do LAP pelo Equador. Agora sim, podemos começar, por favor. Esse primeiro grupo é composto de 3 pessoas. A primeira apresentadora vai ser a Beth Cimente. Ela é psicóloga, ela é membro efetivo da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, com funções didáticas. Ela foi diretora de Infância e Adolescência da Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre de 2012 a 2013. É diretora científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, né? 2014 e 2015, e coordena também a infância e adolescência na FEPAL, 2018 e 2019. É docente e supervisora do Instituto de Ensino de Pesquisa e Psicoterapia. Beth, é com você a palavra. E esse trio, cada uma, por favor, em torno de 5 minutos, tá? Vamos lá. Muito obrigada, Nica. Bom dia a todos. Eu vou começar apresentando uma pesquisa que foi realizada por este grupo e coordenada pelo Alejandro Tames, e vai seguir, então, a Isabel e depois a Tereza Rocha. E então eu vou começar a apresentação. Apresentaremos os resultados de uma pesquisa focada na análise de depoimento de psicanalistas provenientes de povos indígenas e afrodescendentes, bem como de comunidades LGBTQ, sobre a discriminação no território da FEPAL, tanto na formação quanto no exercício profissional. Complexiza o estudo abordá-lo interseccionalmente.
uma citação agora de Maria del Socorro Orepsa Amador, do México, em 2024. Os horizontes de possibilidade tornam-se mais próximos quando tornamos visíveis as colonizações epistêmicas que impuseram modos de pensar e de viver. Interessava-nos em investigar a como as práticas de exclusão e discriminação e racialização derivadas do biopoder patriarcal são criadas e sustentadas em nossas instituições psicanalíticas numa América Latina com profundas raízes indígenas e afro, atualmente imersa em processos de expansão de direitos. B. Que incidências, demandas sociais e as políticas públicas latino-americanas de não discriminação, inclusão, interculturalidade e ampliação de direitos tiveram na modificação dos currículos de formação e na releitura de categorias da teoria psicanalítica. E C. Como nas instituições FEPAL são abordados e reparados nos processos de formação e atuação profissional os traumas transgeracionais, transsubjetivos, vivenciados por psicanalistas jovens e por aqueles provenientes de povos indígenas e afrodescendentes, bem como de comunidades LGBTQ. A pesquisa teve os seguintes objetivos. Número 1, localizar e analisar a partir de depoimentos de psicanalistas as práticas de formação e exercício da profissão em instituições psicanalíticas no âmbito da FEPAL, nos aspectos referidos na investigação. Número 2, situar os processos de geração e sustentação destas práticas. Número 3, identificar nos depoimentos vivenciais dos psicanalistas que integraram a amostra intencional os efeitos dos traumas transgeracionais, tanto na constituição do sujeito do inconsciente, como na sua influência nas instituições psicanalíticas. Número 4, identificar e descrever práticas restaurativas, promotoras de saúde mental subjetiva e comunitária, implementadas nas instituições da FEPAL. Propomos como hipótese que as instituições psicanalíticas estão sujeitas ao sistema social vigente que reproduz o biopoder patriarcal e que produziu disciplinas de normalização, entre aspas, no que diz respeito às formas de subjetivação, de modo que os processos de discriminação, exclusão e racialização sofridos pelos setores da população socialmente subordinada na América Latina, a população indígena, a população afrodescendente, as comunidades LGBTQ, as mulheres, implicaram, primeiro, uma falta de acesso no ensino universitário em geral e, com isso, uma maior dificuldade para a formação psicanalítica. E, uma vez admitidos e formados, exigiram por parte dos sujeitos uma dupla ruptura do senso comum socialmente construído e dos referenciais teóricos que normalizaram a exclusão. Compartilharemos agora algumas categorias estudadas a partir da interseccionalidade das teorias psicanalíticas com os estudos socioantropológicos para descrever. Beth, já tem 5 minutos, vamos só tentar. Desculpa, Nica. Tem 5 minutos já, mas vamos Não, tentar. estamos terminando, tá? Já Tá bom. vamos terminar, vamos concluir. A. Modos comunitários de produção de subjetividades, incluindo aqueles derivados da formação psicanalítica. B. Práticas tanto discriminatórias como restaurativas,
propostas nas relações vinculares entre psicanalistas e nas instituições psicanalíticas. C. A metodologia do estudo de caso, ressaltamos que não se pretende focalizar o caso em si, mas aquilo que o transcende e se torna comum a um grupo. Os casos são reconstruídos a partir das narrativas dos próprios atores participantes da oficina. Nesta metodologia, o primeiro passo do conhecimento é ouvir e registrar o que o depoente sente e o que sente ao ouvir os depoimentos de colegas de nossos institutos relacionados ao sofrimento racial, social e de gênero. Era essa a minha parte. Muito obrigada. Acho que segue a Isabel. Vamos ocupar 20 minutos no total, porque, Elaine, porque queremos explicar bem. Para quem queira ler a pesquisa completa ou a síntese de 2 páginas que foi enviado para a IPA, estará disponibilizada na FEPAL e na IPA. Agora é uma vinheta o que estamos fazendo aqui da pesquisa. Me adiantei, peço desculpas. Eu não sabia que ia Isabel. Muito bem, eu tenho a honra agora de apresentar Isabel Mancioni, analista muito comprometida com o trabalho de inclusão nos diferentes territórios. Esses poucos visitados e muitas vezes silenciados na nossa prática. É uma honra, então, fazer parte desse trabalho. Isabel Mancioni é membro titular de Abdeba, secretária de comunidade da Abdeba, e Magister em gestão de projetos comunitários, pós-titulação em pesquisa também tem, e coordenadora de Nucleando Binacional, que é um projeto para a prevenção da violência nos ambientes escolares. Coordenadora do grupo de estudos da comunidade e com a Diana Zack, ganharam o 2º prêmio no eixo Campos Comunitários em 2003 pelo trabalho com migrantes. Por favor, Isabel, fique à vontade. Muito bem, uma desculpa porque eu me antecipei. Mas eu pretendia dizer que o que iremos expor aqui é uma síntese. O trabalho completo podem procurar na IPA ou na FEPAL. Depois de escutar as minhas colegas, bem, nós escrevemos um artigo que está sendo revisado por Alejandro Tames. O artigo foi escutando o que sentem, para elaborar a contra-transferência, porque escutávamos tudo num clima muito cálido, côncavo, mas muito emotivo ao mesmo tempo. E criamos as seguintes categorias. O que encontramos em comum entre os diferentes convidados e também os contrastes. Em cada nome, em cada categoria, vocês vão achar incluída uma ideia diretriz que é equivalente a uma hipótese nas pesquisas quantitativas. Primeira categoria, dói nomear humanização versus desumanização, onde o racismo estrutural se estabelece como objeto interno. Para quem não seja do mundo, bem, um objeto interno é a internalização de experiências, fatos e vivências no mundo relacional vincular que tem a qualidade de durar muito tempo e pode ser muito difícil de transformar. Testemunhas negras destacaram sua dupla ferida em sua constituição como pessoas e como profissionais nos nossos institutos. Dizia um deles, para ver os negros como semi-humanos, um médico francês chamado Louis Comte disse que os negros não sentiam dor e, portanto, poderiam ser maltratados.
Houve, então, um esforço científico para vê-los como não humanos. O sistema hospitalar não dava anestesia aos negros e ainda não dá às mulheres negras em trabalhos de parto. Outro, os bebês negros recém-nascidos eram vendidos antes de nascerem, para que as mães não fizessem laços com eles. Elas só podiam amamentar bebês dos brancos e só podiam criar laços com os bebês brancos. As práticas, então, perpetuaram a situação de não estabelecer vínculos de proximidade afetiva com a mãe do bebê na comunidade afrodescendente. Segunda categoria, a categoria da bolha etnocentrista e o etnorracismo, que abraça a cultura do opressor como se fosse a sua própria e seu impacto na afirmação ambivalente da identidade. Silvio Almeida disse: o racismo se constituiu sob a proteção da legalidade com o apoio moral e líderes políticos, religiosos e filósofos. Tudo isso deixou rastros na afirmação de uma identidade ambivalente, porque, de um lado, pode um grupo humano se sentir membro de uma comunidade de origem querida, mas silenciada. E, por outro lado, sentir que, se não mudar de lado, as coisas serão piores para seus descendentes. Um testemunho. A avó, uma mulher de matriz africana, como costumava dizer para as netas: não quero que você me traga um namorado negro, eu não quero cabelo crespo na minha casa. Uma psicanalista indígena disse: por mais que tentem silenciar a nossa cultura, é impossível, porque ela está no nosso sangue. É impossível silenciar a língua, ou as línguas, visões desse mundo e cosmogonias que ainda estão presentes. Da perspectiva dos povos indígenas da América Latina, esses mitos remetem à fertilidade, aos ciclos das estações, à origem das mulheres, à concepção do mundo, aos contos heróicos, aos donos das coisas na natureza. Problemas, então, aí, psicossociais estão presentes ali. A categoria da dissidência, que é a terceira categoria, para repensar e acomodar as diversas configurações sexuais e de gênero que exigem serem ouvidas. Tivemos um webinar dedicado a esse tema, um depoimento, então, desse webinar. Quando pequena, eu brincava de me vestir e me maquiar. Na adolescência, nem sequer me passava pela cabeça pensar em me assumir como mulher. Comecei a fazer isso como uma brincadeira durante a minha formação como psicanalista, mas no dia a dia continuei me apresentando como um homem. E assim comecei a trabalhar até decidir abraçar a minha identidade de gênero. Prefiro viver em congruência entre ser e praticar. Aí eu prefiro ser eu. Outra testemunha do mesmo webinar oferece uma perspectiva diferente da habitual em relação aos profissionais do sexo. Eles se consideram uma pessoa capaz, então, de administrar e lidar com os desejos dos outros, através do exercício do poder. O trabalhador sexual seria um leitor do desejo do outro. Próxima categoria: a construção da subjetividade a partir da transmissão transgeneracional, que inclui pactos narcísicos inconscientes no universo social que deixam marcas no corpo e nas configurações psíquicas que o incluem. O luto migratório está associado a duas situações. Uma referente àquelas que são descendentes de pessoas sequestradas em seu país de origem. E outra, aqueles deslocados de seus locais de origem pela ocupação territorial.
é a parte mais gostosa da... No caso dos indígenas, há invisibilizações que arremetem contra a história familiar e rompem a união com a ancestralidade. A migração gera seres de às vezes eu penso que eu gostaria de ir para alguns países americanos, falar um testemunho, para poder sentir, experimentar outra possibilidade de encontrar um mundo diferente lá fora, onde aqueles que são eu sejam como eu. Agora temos as instâncias de formação nos institutos. Aí fazemos uma categorização dupla. Os silêncios, porque nas nossas reuniões institucionais consideramos que nós, psicanalistas, estamos livres de preconceitos. Quando alguns de nós expõem algum dos preconceitos, as pessoas não gostam. A outra discriminação é na prática da profissão, porque em algumas sociedades não são derivados pacientes para alguns analistas ou não são convidados para as reuniões científicas, ou quando apresentam que saem dos cânones estabelecidos como boas práticas de participação na comunidade acadêmica. Passo a palavra agora para a Tereza. De criança, adulto, família e casal. Ela coordena o projeto Travessia, com populações vulneráveis na cidade do Rio de Janeiro, de 2003 a 2025, quer dizer, ainda estamos aqui trabalhando e trabalho com ela, tenho esse prazer. E também que o grupo Travessia ganhou um prêmio da IPA em 2019. Ela é membro fundadora e coordenadora do PROPIS, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é um programa de interface social. Ela é coordenadora do Departamento de Comunidade e Cultura da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 21 a 24, e ela é membro do grupo de estudos de psicanalista na comunidade da FEPAL desde o início. Tereza, com você a palavra. É um prazer estar aqui, mais essa atividade da maior importância para o nosso trabalho com psicanalistas, porque acho que trabalhar na comunidade é fundamental para a gente pensar que trabalhar no consultório também é trabalhar numa comunidade. E o trabalho extramuros significa uma preciosidade para todos os trabalhos e settings que possamos praticar nosso ofício. Sempre me emociona muito esses relatos, né, dessa pesquisa que fizemos nesses anos, e me cabe falar um pouco sobre as práticas de restauração, quer dizer, o que efetivamente todo esse trabalho pode e está podendo já contribuir, né, para as instituições psicanalíticas. Em 21, um grupo, Sofia, ligado à IPA, diz, né, que somente com a reparação dourada podemos oferecer o espaço e a estrutura para abordar traumas coletivos e individuais e o espaço para a transformação. A reparação dourada, que esse grupo faz referência, né, é a prática de restauração japonesa, que ao invés de esconder as cicatrizes, as quebras do objeto, restaura com ouro, realçando as cicatrizes, para que a gente possa, sendo uma metáfora, portanto, né, das instituições psicanalíticas, que a gente possa não negar as quebras, né? Não negar as imperfeições,
mas, ao contrário, realçá-las para que a gente possa aprender com elas, porque é um precioso legado. As imperfeições são um precioso legado. Entre as práticas restaurativas da situação que representa para as associações a necessidade de encontrar formas de enfrentar juntos os novos tempos, o grupo identificou as seguintes propostas: A. O despertar da situação traumática, espaços para desconstruir e reconstruir quem somos, como está essa pesquisa, entre outras pesquisas desenvolvidas nas instituições. Uma segunda categoria é a capacidade de vozes silenciadas para falar em fóruns, webinar, conferências e etc. A terceira categoria que realçamos, né, nessa pesquisa, já com propostas de restauração, é a formação de grupos de transição para uma abordagem sustentável da situação, grupos de reflexão, de estudo, comissões, e esse grupo de estudos faz parte desse processo de restauração também. Outra categoria são os trabalhos com as comunidades, os trabalhos práticos, que muitas instituições psicanalíticas por toda a América Latina realiza há muitos anos. Uma outra categoria é a revisão do tripé, a necessidade da revisão do tripé da formação do psicanalista a partir da reparação dourada, no sentido de pensarmos a formação com todos os defeitos, com todas as imperfeições, com todos os preconceitos que foram firmadas e que precisam, que se mantêm e que precisam ser repensadas. O conceito de identidades alienadas nos permite tomar consciência do lugar de fala do sujeito e compreendê-lo. Humilhação, dor, interações violadas. Diante da ausência e do silêncio, alguns depoentes ressaltam a importância a se manifestar. O depoimento. Sim, reajo a qualquer tentativa de opressão. Só concebo ficar em silêncio como uma estratégia de sobrevivência. Como resultado da repressão colonial ocidental e transgeracional, as vozes, quando podem se expressar, se expressam com a força violenta de tanto tempo de dor dos desajustes socialmente estabelecidos. A aceitação do outro é essencial para a reparação. Para poder acolher a escuta dessa violência, é preciso ser capaz de ouvir essa dor silenciosa e pungente. Aqueles que transmitem essa dor podem expressar a humilhação e a ofensa de várias gerações com indignação e ressentimento, ou apresentar as cicatrizes do trauma social, mesmo depois de reparações abrandarem as injúrias. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e a Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto implementaram programas de bolsas de estudo para pessoas negras, indígenas e refugiadas, para promover a inclusão na formação psicanalítica. Na Sociedade do Rio, tivemos o início desse programa com 16 bolsas. Em Porto Alegre, 2 bolsas e uma iniciando a formação em 2024 na Sociedade de Ribeirão Preto. Outras sociedades implementaram programas de bolsas de estudos por meio de seus projetos de assistência comunitária. A equipe de pesquisa propõe revisar os currículos de formação psicanalítica inicial na América Latina. Tereza, tem 7 minutos já. Recordamos contribuições de nossa pesquisa. Uma formação voltada
para a revisão da racionalização pautada em pactos narcísicos inconscientes, que implicam tentativas de patologização. Uma outra categoria é a formação que incorpore explicações mitopoéticas da construção da subjetividade na perspectiva das contribuições dos conhecimentos ancestrais, dos povos originários e dos povos afrodescendentes, africanos, da população afrodescendente. Temos que revisar, né, as regras discriminatórias de acesso à formação e promoção no meio acadêmico. A revisão de normas, precisamos revisar as normas e práticas de acolhimento de colegas migrantes em situações críticas na sociedade psicanalítica. E precisamos, principalmente, o mais importante, né, é não só louvar o programa de bolsas nessas instituições e estimular novos programas de inclusão na formação, mas para que as instituições que fazem, inclusive, estão fazendo já essa inclusão na formação, possam desenvolver dispositivos para manutenção dessa população, que isso não é um ato imediato, é uma necessidade de se construir institucionalmente, que as pessoas que se ingressem para a formação psicanalítica possam ter, dentro das instituições, dispositivos de acolhimento para que elas possam se sentir impulsionadas a se manterem dentro da formação. É um desafio enorme, porque existem movimentos, né, institucionais que acabam inconscientemente repetindo a exclusão, apesar de formalmente, inclusive, se estabelecerem como inclusivos na formação. Eu vou ficar por aqui e da discussão, acho que a gente pode continuar conversando. Agradeço muitíssimo e com muito orgulho faço parte desse grupo de estudos de psicanalistas na comunidade. Grande abraço para vocês. Obrigada, Tereza. Ceci, agora você apresenta o Abel, por favor. Apresento a Abel. É uma honra apresentar a Abel, colega muito, muito querido da APA, da minha instituição, sempre trabalhando com muito entusiasmo, tem trazido contribuições de muito valor para a psicanálise. A Abel é médico, especialista em psiquiatria, máster em psicanálise, membro titular de Edático e ex-presidente da APA e da FEPAL. Chair do Comitê de Preconceito, Discriminação e Racismo, do qual presido. Tem publicações na Argentina, Estados Unidos, México, muitos países do mundo, tem feito muitas contribuições. Em 2016, recebeu o Prêmio Konex de Diploma ao Mérito em Psicanálise. Abel, por favor, a palavra é com você. Bom dia a todos. Cecília, obrigada pelo convite. Agradeço poder compartilhar algumas ideias sobre o tema que hoje nos reúne, que faz parte da agenda que tem o nosso comitê da IPA, como comentou Cecília, sobre preconceito, discriminação e racismo. Para me ajustar ao tempo previsto, vou me referir brevemente ao conceito de implicação, que é um dos títulos que nos reúne hoje, e de preconceito, impacto na clínica, mas me focando nos preconceitos contra crianças e mulheres, que dentro do universo de preconceito sempre fica lateralizado.
pensar na implicação do analista em relação a preconceito e isto que gera individualmente, socialmente, comunitariamente ou institucionalmente, faz a especificidade da contribuição da psicanálise nos exercícios transdisciplinares como os que precisa a complexidade do mundo contemporâneo. Demian Schroeder, uruguaio, querido amigo, trabalhou muito em o conceito de implicação, retomando diferentes ideias de Neuro, por exemplo, articulando com o conceito de contratransferência. O artigo está na Revista Uruguaia de Psicanálise. Para Damian, ao serem os dispositivos sociais onde desenvolvemos a nossa prática produtora de significações, analisar as implicações supõe dar conta das condições sociais, políticas, econômicas, de construção de saberes e de elementos técnicos que fazem parte da nossa prática, sempre em renovação. A noção de implicação supõe todos os atravessamentos que operam também de forma latente na nossa postura, e acho que já foi mencionado sobre isso. Em 1976, Neuro escrevia: a intervenção do analista determina o contexto que permitirá o estabelecimento da demanda transferencial. Inclui os elementos institucionais, ideológicos e afetivos implícitos nos esquemas de referência. Também disse que sabemos que a ordem patriarcal modela, em grande parte, esse envolvimento e faz com que a nossa escuta e a nossa não escuta das nossas teorias sejam centradas em homens cis e brancos. E temos de destacar isso. As teorias estão associadas aos preconceitos do machismo tradicional em relação aos homossexuais e à percepção que meninos têm de meninas e vice-versa. E meninas também têm de si mesmas. Tudo isso está nessa ordem patriarcal. É importante articular isso com a ideia da contratransferência, porque está na obra de Hacker. Ele não menciona exatamente, mas Hacker incluiu a ideia de contratransferência indireta, que acho que é um conceito que é importante para revisar em relação a todos esses temas. Uma autora uruguaia, Lisa Durtubey, temos de destacar isso para ela: a metapsicologia da contratransferência não é unipessoal, não é que a nossa contratransferência não toca os outros. E isso aproxima a ideia de campo dos Barangeres, que descreve a situação analítica integrada por paciente, analista e terceiras. Isso se articula com a contratransferência e essa interseccionalidade da que já falava a Beth. Para Durtubey, vejam que o latente da contratransferência de caráter inconsciente em sentido dinâmico inclui as ideologias, a soma dos preconceitos, que é o tema de hoje, e o jogo constituinte instituído que compõe as complexas relações entre subjetividade e psicanálise em geral. Então, fica claro por que falamos em preconceitos, porque colegas perguntam o que tem a ver preconceito com metapsicologia. Bem, aqui há uma boa articulação. O que são os preconceitos? Bem, para Blanqui Cerejido, que ele mora no México, eles reúnem crenças, valores e categorias do mundo de cada sujeito e dependem das palavras e conceitos com os quais esse sujeito nasce. Podem ter uma base cultural, ideológica ou religiosa e fornecem uma ordem e discriminação de fatos e fatores que cada pessoa usa para entender e avaliar o mundo. Ajudam a proteger a autodefinição e os limites de cada um. Os preconceitos são indispensáveis para aprender a pensar. No entanto, eles podem se tornar malignos. Por quê? Bem,
por exemplo, devido à persistência de um funcionamento psíquico primário que tende a expulsar o mal e reter o bem, ou por traumas, ou natureza militante. Isso é importante, como quando os preconceitos se transformam em militância, podem incluir ódio e transformar os preconceitos benignos em malignos. Não é necessário trazer exemplos aqui para esclarecer. Sabemos que quando os preconceitos e até mesmo a discriminação transcendem o indivíduo e se tornam institucionais, e principalmente quando estão em mãos dos políticos de turno, geram políticas. E isso os torna malignos ou malignas. Bem, também são importantes a nível singular, mas quando se transformam em mãos do poder, se se tornam malignos. Os preconceitos contra mulheres, crianças, negros, judeus e outras minorias étnicas e religiosas, a diversidade de sexo, de gênero, pessoas com deficiências e muitos outros resulta em discriminação em alguns lugares e com grande violência. Isso é importante. O preconceito maligno leva à discriminação e provoca sofrimento. Então, quem decide quem é o outro? Quem é o outro para cada um? A alteridade descreve o processo pelo qual os outros, aqueles que são diferentes, são definidos pelo grupo que detém mais poder. O branco decide que os outros são os negros. Supõe um tratamento desqualificador e discriminatório de outros, a partir de generalizações, preconceito, desconfiança e violência extrema, como é o caso dos feminicídios. Hoje sabemos que não se trata apenas de tolerância em relação aos outros ou àqueles que são diferentes. Para Walser, somente o entusiasmo pela diferença é o grau mais bem-sucedido da tolerância. Porém, Tortorelli, Argentina, fala que não se trata de acomodar o outro, de dar lugar ao outro como algo ético, já que eu estou com o outro, eu sou com o outro. E Badaraco escreveu há alguns anos Os Outros em Nós. Recomendo essas leituras. A alteridade, o outro, pode ser baseada em função do sexo, gênero, cor de pele ou outra identidade. É por isso que, para Tortorelli, trata-se de ir além das identidades, principalmente das identidades binárias. Então, ela faz uma hierarquização da diferença e propõe-nos afastar da representação. Forte isso. Masculino, feminino, branco, preto, homo, heterossexual, transexual, judaico, não judaico, e entende o ser como um verbo, não como um substantivo. Afastado da representação e desfazendo a existência de todo pertencimento. Ela nos alerta para os riscos da consolidação da matriz identitária, da tirania da identidade que leva à exclusão, identificações de gênero em seus extremos machista, feminista, identidades raciais extremas negro-branco, entre outras, favorece o tratamento discriminatório e desconfiado dos outros. E ainda o ódio, e temos também, então, o desafio de evitar a tirania da identidade. A Beth comentou, bem como outros, que os psicanalistas não estamos isentos de preconceitos e da possibilidade de discriminação negativa. Freud descreveu a importância do outro, e não era só como objeto, modelo, o ajudante, mas como rival, o inimigo também, que pode até matar. Também, lembre-se que dizia que era fonte de desconforto, aliado, nesse caso, à força da natureza e à vulnerabilidade do corpo. É por isso que uma das missões do nosso comitê é o que estamos fazendo hoje: sensibilizar em relação à negação e ou refutação de preconceitos.
Em relação a preconceito na clínica, falamos da importância da implicação associada à contratransferência na clínica, na prática clínica. Para poder ouvir preconceitos, bem, exige não naturalizá-los. A ordem patriarcal facilita a naturalização dos preconceitos. Apenas como exemplo, a ordem patriarcal se refere aos homens cis ou à branquitude dominante e dificulta ouvi-los como preconceitos e analisar seu conteúdo latente, projetivo, autoafirmativo, o outro. E para alguns, Janine Pouget coordenou um comitê, a neutralidade é impossível. Vejam, impossível. A neutralidade é quando o paciente demonstra preconceitos de qualquer tipo, sejam racistas, de gênero, orientação sexual, etc. Agora, voltando para o preconceito contra as mulheres, desde a infância, que leva à violência, incluindo o feminicídio, eu quero enfatizar aqui entre nós que, para muitos, a teoria psicanalítica freudiana sobre as mulheres e a sexualidade feminina não é alheia a esses preconceitos. A Letícia Glosser enfatiza a sobreposição entre o ideal de Freud e o ideal cultural feminino da época. E cita o Möbius, contemporâneo de Freud, que escreveu. Möbius falou da fraqueza mental psicológica, fisiológica das mulheres. Isso coincide com Freud na época. E Möbius caracteriza a mulher como parte de uma relação de dependência e submissão unicamente para a reprodução e sem qualquer capacidade de sublimação própria. O Freud não era tão original na época, era a cultura da época. E, no entanto, sabemos que isso não começou com Freud, mas remonta a milhares de anos, como evidenciado pela história, que Eva e Lilith, né, Lilith era uma deusa com uma força independente associada à escuridão e temida pelos homens. No mito hebraico, vocês conhecem, havia uma mulher antes da Eva, chamada Lilith. Quase que não aparece ela. E Lilith supostamente abandonou Adão quando ele pediu que ele ficasse embaixo durante a relação sexual, preferindo renunciar ao paraíso em vez de seus direitos. Mas lembrem-se que Adão foi criado à semelhança de Deus e Eva de uma costela de Adão. Lilith não, ela foi criada ao mesmo tempo que Adão e do mesmo pó que Adão. Foi criada por Deus. E ressalta-se assim, destaca assim a equidade. Não deveria nos surpreender que Eva tenha prevalecido sobre Lilith. Todo mundo fala de Adão e Eva, e não de Adão e Lilith. Bem, a Susana Muscat fala que o apoio incondicional da mãe, quando exigimos a uma mulher que tenha essa incondicionalidade que tem a mãe com a gente, faz com que que eventualmente possa matá-la como ela se resiste, porque ela possui, até com violência, a posição de mulher como querendo recuperar essa mãe que está aí para nós. E Raskowski nos lembra que milhares de anos depois de Adão e Eva, dezenas de milhares, acredito que 70.000 bruxas foram queimadas vivas durante a Inquisição. E elas eram mulheres bonitas, eróticas, que desprezavam a ereção do interrogador. Se hesitavam, o inquisidor eram bruxas. Vejam, coisas incríveis. Mas, mesmo isso já tenha ficado na história, há culturas que rejeitam embriões femininos ou exigem a ablação do clitóris. Já estamos terminando.
Bem, estratégias para evitar os preconceitos malignos. Tirei ideias e adicionei outras. Há um consenso de que uma educação inclusiva de crianças de diferentes sexos, gêneros, ou grupos étnicos pode favorecer evitar preconceitos. Educação inclusiva. Segundo, programas de educação para pais que possam alertar contra esse tipo de atitudes, como bullying, assédio. Mas, em relação a nós, o estudo da subjetividade social e seus problemas, a Beth se referiu a isso, temos de começar a pensar nisso, porque por isso eu quero destacar isso, que a construção da subjetividade diferente para homem e mulher começa lá com Adão e Lilith, e que temos que ver como, isso a Susana Muscati fala disso, o impacto da moralidade conservadora nas políticas de estados e sistemas econômicos que exigem ou precisam mulheres em casa. Infelizmente, nos nossos países, há um auge disso, e temos de considerar isso. E tentar de estudar os mecanismos psicológicos da subjetivação e promover a conscientização acerca dos preconceitos e a discriminação, bem como advertir sobre a sua negação ou sua recusa. Insistimos sobre isso, e há colegas que resistem por medo da diluição da psicanálise e chegam a práticas conservadoras e preconceituosas que condicionam a clínica e perpetuam o sofrimento de quem nos consulta. E, além disso, comprometem nossas posições diante do poder político e no mundo em geral. Muito obrigada. Efetivo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. É membro da equipe que aprovou o Programa Social Racial de Acesso à Formação Psicanalítica dirigida às pessoas negras, indígenas e refugiados, o primeiro projeto nesse segmento no Brasil. Criou e coordena desde 2021 a Comissão de Estudo Crítico sobre Relações Raciais, Decolonização do Pensamento e Racismo. Ela foi diretora da Comunidade de Cultura da FEBRAPSE de 2020 a 2022, onde criou a Comissão de Racismo e Práticas Antirracistas. Ela trabalhou na TRIB, na Caliban também. Ela foi presidente da FEPAL em 2022 e 2024 e é membro do Psicanalítica Assistência de Crises e Emergenciais da IPA, desde 2022. Tá certo, Vânia? Com você a palavra agora. Bom dia, boa tarde. Eu quero agradecer a Isabel, a Beth Cimente e a Tereza Rocha, como representantes do Grupo de Estudos Psicanalistas na Comunidade. Quero agradecer pelo convite para estar hoje aqui com vocês. Também agradeço a Maridel, Ceci, Mica, e a parceria e a disposição para o diálogo dos meus companheiros de mesa, o Abel e o Pablo. Eu espero que nós consigamos criar um espaço afetivo que mitigue o ódio presente nos fenômenos a respeito dos quais nós vamos tratar. E agradeço a presença dos colegas, saúdo a nova gestão, representada pela presidente Lilia, e espero que nós tenhamos uma boa manhã, né? Que seja uma boa discussão. Bem, eu dei um nome para a minha fala, Reflexões sobre Práticas Cotidianas. Uma citação da Bell Hooks. O que não podemos imaginar não pode vir a ser. Ao me convidar, a Isabel Mancioni me disse que gostaria que eu falasse por que eu escolhi o eixo racismo, e dentro dele podemos pensar os preconceitos, para ser trabalhada em minha gestão. O que me preocupava e ainda me preocupa como psicanalista foram literalmente as perguntas da Isabel a mim. Eu fiquei muito grata pelo convite e pela proposta de conversarmos sobre isto,
porque, embora internamente, junto à diretoria, a eleição deste tema tenha sido muito conversada e trabalhada, perguntei-me, a partir da proposta da Isabel, se o conjunto dos membros da FEPAL compreendia e se identificava com os temas. Eu penso que sim, pela resposta que tivemos no Congresso, a quantidade de trabalhos enviados sobre o tema racismo. Mas há uma oportunidade para conversarmos. Os eixos eram 3: sexualidade e gênero, migrações e racismo. Para mim, 3 assuntos de enorme complexidade, presentes em nosso cotidiano, em nossas relações e encarnados por nossos analisantes. Temas que podem e que devem ser examinados por diferentes vértices, uma vez que representam grupos e sujeitos minorizados pela sociedade e cuja investigação necessita de especial interesse por parte dos psicanalistas, visto que somos convocados desde o interior do pensamento psicanalítico e pela nossa prática propriamente dita, a refletir acerca das questões da cultura, pois elas incidem nas subjetivações. Deste modo, pensar as nossas origens latino-americanas, as práticas coloniais e pós-coloniais, em uma psicanálise antirracista, me parecia fundamental. Entretanto, eu não posso deixar de comentar, de dizer, que o primeiro incentivo que me levou a pautar o racismo, em particular, foi o fato de eu ser uma mulher negra e de observar, desde o início da minha formação, o total desconhecimento e o desinteresse por parte dos psicanalistas do que seja viver sob a égide de um pensamento que ignora a diversidade e que toma a sua própria realidade como única e, portanto, universal. É evidente que a psicanálise e os psicanalistas têm, em relação à escuta da alteridade, uma ética radical. Mas estamos falando de um universo predominantemente branco, de classes sociais abastadas, e que, por denegação, exclui de seu olhar e, por conseguinte, de seu ambiente, indígenas e negros. Como assim exclui? Se há silêncio e se, de fato, há a ausência desses corpos em nossos consultórios e em nossos institutos, se este silêncio não faz barulho, não provoca estranhamento, especialmente em institutos dos países latino-americanos, dos países da América Latina, onde os indígenas eram os donos da terra até o evento das invasões, é porque existe recusa em se enxergar uma realidade incômoda e que produz desprazer. Então, eu pensava ser fundamental trazermos para o centro das discussões psicanalíticas este fenômeno que está presente entre nós, mas que não era falado nem problematizado por nós. Entretanto, sabemos que aquilo que não pode ser significado fica recalcado, produzindo sintomas. No caso de nossos institutos, os sintomas se revelam justamente pela composição monocromática de seus membros. Olhemos para os quadradinhos dessas telas. Apesar das diferentes tonalidades da mesma cor de pele, e pelo rechaço, igualmente silencioso, às diferentes escolhas sexuais de seus membros, ainda que o Código de Ética da IPAM proclame que não podemos discriminar por raça, por escolha de objeto sexual, por religião, etc. Como eu disse, são temas complicados e profundos
sobre os quais precisamos nos debruçar. Eu li o pronunciamento de uma educadora que aborda a discriminação, o preconceito e o racismo, e eu acho importante dar esse fragmento para vocês. O principal desafio é encontrar formas para demonstrar como o racismo estrutura o funcionamento da sociedade, tanto no modo de produção como nas relações sociais. Porque o racismo é um sistema vivo e dinâmico que se alimenta do preconceito, das atitudes de discriminação e das injúrias raciais que a todo momento se manifestam via instituições e nas relações interpessoais. É uma frase da Regina Estima para educadores do ensino fundamental. São fenômenos que se sobrepõem, o racismo, a discriminação e o preconceito, e que estão na raiz de atos violentos, muitas vezes presentes em nossa clínica. Parafraseando Bell Hooks, observo que os homens e mulheres que não se veem individualmente como vítimas do poder racista têm dificuldade em levar a sério a necessidade de questionar e de trabalhar no sentido de modificar o pensamento racista. Isto tem sérias repercussões clínicas, dado que aquilo que é ponto cego em nós tende a ser atuado em nosso ofício. Certa vez, escutando o nosso colega Alberto Cabral, tive alguns insights. Ele falava do analista que trabalha para que o analisante se identifique com as suas próprias identificações. Sem dúvida, esse comportamento foge da ética psicanalítica, de escuta do inconsciente. Está mais para um trabalho comportamental do que para a psicanálise. Mas peguemos essa situação como exemplo. Aquele sujeito particular, com a sua história, com as suas dores, com as suas escolhas e com as suas relações, será conduzido pela surdez narcísica do analista, que o encaminha por terrenos alienados do seu desejo. O nosso ofício é desvelar aquilo que está recalcado ou encoberto por histórias oficiais ou por comportamentos aceitáveis aos olhos dos outros, fazendo emergir leituras e outros textos oriundos do inconsciente que podem libertar o sujeito da sua dor e do seu padecimento. Isto se a escuta receptiva para que essas questões venham à tona. Então, é importante que retomemos os estudos a respeito da colonialidade, da descolonização e dos significantes raça e racismo. Porque estes sistemas penetram inevitavelmente os nossos corpos e, consequentemente, eles adentram a clínica. E para que façamos jus à realidade presente em nossa cultura. Como diz Bion, há escombros de civilizações antigas em cada um de nós. E o modelo de construção política e social do nosso continente foi riscado, traçado e marcado pela hierarquização dos corpos e pela subalternização forjadas pela violência europeia. Significa que vivemos sob um cuidado, entre aspas, que visa conservar essa lógica. Propõe-se a manter a divisão dos povos para que uns sirvam aos outros, para que uns sustentem o sistema de acumulação de riquezas, enquanto outros são explorados e excluídos do acesso aos bens econômicos, culturais, educacionais, do acesso à formação psicanalítica. O surpreendente, e por isso mesmo o movimento de descolonizar, inaugurado e pavimentado pela diáspora negra, é que ainda convivemos com essa violência, com hierarquias e subalternizações.
E se os psicanalistas não conseguem lidar com isso, tornam-se, do mesmo modo, mantenedores desse sistema. Encarar o racismo, a LGBTQIPNIA+, fobias e a xenofobia é considerar a nossa humanidade e os problemas que nos afastam desta condição. Em nossas análises, disse Ferenczi a Freud em 1910, investigamos as condições reais dos vários níveis da sociedade, depurados da hipocrisia e de todo convencionalismo, tal como se refletem no indivíduo. Outro dia, eu escutei uma importante feminista do Brasil, a professora Heloísa Buarque de Holanda, que no final da vida, ela morreu em março agora, voltou para o nome do pai, se separou e voltou para o nome do pai, tornando-se Heloísa Teixeira, e ela dizia, de uma maneira admirável, que o feminismo também é uma luta por direitos humanos. Eu nunca tinha pensado sobre este enfoque, mas a mulher querer creches, querer decidir se mantém ou não uma gestação, querer a jornada de 5 horas de trabalho semanais, dizer não e ser respeitada, e etc., é mesmo uma luta por direitos humanos que dizem respeito à nossa humanidade. Ela comentava acerca de um trabalho que ela realizava com pessoas da periferia do Rio de Janeiro. E veio a pérola que nos interessa. Ela disse que a questão da escuta, de prestar atenção, de ouvir o que eles estão dizendo e não concordar, e concordar, este espaço aberto para escutar e para falar, e escutar e aprender, faz milagres. Vocês, psicanalistas na comunidade, sabem bem disso, pois é justo nessa dimensão que vocês trabalham. E esse não é o nosso compromisso, o de escutar sem julgar, o de escutar para além, o de escutar para ter acesso aos não ditos. O que ocorreu conosco que não percebemos a divisão dos corpos? Que não diferenciamos as cores, as raças ou as etnias? A importância de diferenciá-las é justamente enxergarmos que elas não têm o mesmo lugar social, não têm a mesma representação social, não têm o mesmo respeito, nem a mesma cidadania. Kelvin Vittori, discorrendo sobre o antirracismo de Frantz Fanon, disse o seguinte: durante séculos, a Europa interrompeu o processo dos homens e os escravizou aos seus desígnios e à sua glória. Durante séculos, em nome de uma aventura espiritual, ela sufocou quase toda a humanidade. Vejo-a hoje oscilar entre a desintegração atômica e a desintegração espiritual, escreve Frantz Fanon, profetizando em Condenados da Terra. Como vimos, ele acredita que o racismo é obra da burguesia dos países capitalistas por meio da dominação econômica e cultural. E Fanon complementa a sua compreensão dizendo que esse mecanismo causa uma dupla alienação, a econômica e a cultural, afirmando ser a alienação intelectual uma criação da sociedade burguesa que se cristaliza em formas específicas, proibindo toda evolução, todo progresso e toda descoberta. Debruçarmos-nos no que concerne às questões de raça, racismo, é refletir sobre os nossos povos, sobre essa criação de raça, sobre a criação do racismo, das classes, e tentarmos fazer um giro de 360 graus para mudar a cara, os hábitos e os costumes de nossos institutos. Era isso que me interessava e que ainda me interessa,
que pudéssemos olhar para as diferenças e abarcá-las, criando dispositivos para incluí-las, levando em conta os seus saberes e as suas condições de vida. É importante que saibamos que a inclusão exige trabalho psíquico, exige o exame meticuloso dos nossos preconceitos, exige estudo e exige racialização. É preciso que tenhamos consciências de que o mundo foi dividido entre brancos, negros, indígenas, judeus, árabes, etc. Nomenclaturas que a priori separam. Estou terminando. Raça não tem estatuto científico, é um conceito em disputa, mas ela existe socialmente. E as suas vítimas são demonizadas e são telas para as projeções de ódio e de crueldade. A sociedade da qual sou parte, como já foi falado, SBPRJ, implantou o sistema de bolsa social racial, ampliando o acesso à formação psicanalítica. Mas este foi o primeiro passo, do meu ponto de vista, para reconhecer e para reparar a exclusão histórica de parcelas invisibilizadas da população. Desenvolvemos um programa para que essas pessoas ocupem o lugar a elas devido. Outras duas sociedades do Rio seguiram os nossos passos, as sociedades brasileiras de Porto Alegre e de Ribeirão Preto também, mas ainda é pouco, é muito pouco. Precisamos seguir com as nossas reflexões, agora contando com novas vozes e com novas forças. Nada sobre nós sem nós. Este é um princípio ético e orientador de cuidado. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho ela muito apropriada para o que nós estamos tratando aqui hoje. Durante séculos, a história nos foi contada pelo viés eurocêntrico. Hoje, os negros, os indígenas, essas parcelas minorizadas, querem narrar a sua versão da história, querem resgatar a memória dessa história. E penso que temos uma construção de psicanálise eminentemente latino-americana. Temos a revista Caliban, a linguagem de todos os cantos da América Latina. E no nome que a batiza, um dos representantes dos conflitos sobre os quais estamos tratando. A revista, assim como comunidade, os psicanalistas na comunidade, será premiada no próximo congresso da IPA. E ela não é adotada pelos nossos institutos como referência de uma psicanálise contemporânea que bebe na fonte dos clássicos. Imagina as contribuições afrodiaspóricas. Quando vamos virar essa chave? Quando vamos reconhecer verdadeiramente como potência a nossa gente preta, a nossa gente indígena, as gentes de todas as cores? O que eu queria, Isabel e colegas, e quero ainda, é uma psicanálise que não discrimine em hipótese alguma, que assuma responsabilidades e compromisso e que seja antirracista. Muito obrigada. Obrigada, Vânia. Agora a palavra, Maridel. Bem, agora vamos ter comentaristas em relação às contribuições dos colegas. Eu vou apresentar agora o Pablo Dragotto, bacharel em psicologia, membro titular e atual secretário da Associação Psicanalítica de Córdoba, professor da Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Córdoba, ex-diretor nacional de prevenção de dependências na Argentina, autor do livro Conceptualizações em Acompanhamento Terapêutico. Pablo, a palavra é com você. Obrigada, Maridel. Bem, nessa altura da manhã, depois de 1h30, mesmo quando as apresentações são fascinantes, precisaríamos da escola do samba que esteve no Congresso do Rio para estimularmos
Bem, eu espero que as minhas palavras sejam suficientemente interessantes para manter a atenção de vocês. Agradeço, companheiros e companheiras do grupo de estudo Psicanalistas na Comunidade, o convite para apresentar a comissão, a diretoria da FEPAL pelo espaço e pela realização desse evento, a Vânia, Isabel, a todos pelos seus trabalhos e pela confiança. As apresentações que escutamos transmitem, com palavras precisas, não apenas a convicção de suas autoras e autores, mas a potência das ações realizadas. Não é apenas falar, trazer discursos articulados, citações, leituras sobre teorias, mas testemunhas de atos concretos, políticas institucionais, grupais e pessoais, implementadas com efeitos concretos em pessoas, grupos e instituições. Isso comove e mobiliza, infundindo esperança em momentos em que a política no mundo e na região se endurecem em lutas que esquecem pessoas, grupos e populações vulneráveis e que padecem o sofrimento. Tempos em que consensos para a implementação de políticas inclusivas que mitigam o padecimento de vítimas de violência, racismo, violência de gênero, migrantes e minorias raciais, sexuais, bem como para tentar a mudança climática. E esses acordos são desconhecidos e ameaçados quando não apenas quando às vezes cancelados. Nesse contexto, as palavras, principalmente, insisto, as ações transmitidas hoje pelos meus colegas, são ar fresco que nos leva a continuar em frente com a nossa tarefa, principalmente porque não são ações isoladas de pessoas corajosas. A inspiração da Vânia, do Abel, das minhas colegas do grupo encontraram e geraram caos institucional que dá uma fortaleza nunca antes vista nas instituições psicanalíticas regionais e internacionais. Pela primeira vez, espero não ser injusto na minha apreciação, o que nos traz hoje, esses temas são prioritários, estão na centralidade das políticas institucionais da IPFEPAL e nos enche de felicidade e nos dá esperança, porque a tarefa de gerar condições de equidade e reparação das consequências das violências, preconceitos e racismos estruturais no interior das nossas instituições, essa tarefa recém começa. É enorme a pertinência da pesquisa realizada pelo grupo de estudos nos seus objetivos e na sua metodologia. Por si mesma, é uma ação transformadora, visibilizando prática de discriminação e exclusão, e também as reparadoras nas instituições psicanalíticas. Cito. Propomos como hipótese que instituições psicanalíticas sejam sujeitas ao sistema social imperante que reproduz o biopoder patriarcal, produzindo disciplina de normalização em relação à forma de subjetivação. Encerro a cita. É como se colocassem uns óculos polarizados que tira o brilho do ouro psicanalítico para deixar exposta a uma realidade estrutural operante na nossa casa e na nossa experiência formativa. Superado o calafrio inicial, surge a pergunta: como não vimos isso antes, juntamente com um insight coletivo que alivia muitos e alguns aflige? É uma aflição. Testemunho, tudo que trazem as companheiras foram caladas por décadas ou não se falava. Se são de valor as hipóteses, as categorias de análise que foram trazidas aqui, e são também os exemplos de ações
reparadoras iniciadas por sociedades da região, principalmente algumas no Brasil, pela FEPAL também, anunciadas no encerramento do Congresso do Rio, bem como o programa Concavidades, integração de projetos reparadores perante defeito do preconceito na formação e exercício profissional, que tem um plano de ação concreto, uma metodologia cooperativa que tem sido recentemente premiado pela IPA. O grupo de psicanalistas na comunidade achou apoio e impulso crescente a partir da sua formação e até hoje. Cristina Foucault, presidente de 2018 a 2020, membro fundador do grupo, e priorizou o trabalho comunitário, não apenas na sua prática cotidiana, mas na sua gestão. Vana Cidade, presidente 2022-24, colocou no centro de sua gestão, como lembrou agora, a problemática do racismo, a segregação e preconceito, num grupo convergente com o colocado a partir da presidência de Virgínia Húngaro. A sua apresentação, a da Vânia, reaviva a lembrança do vibrante Congresso do Rio de Janeiro, com centenas de colegas debatendo problemas que hoje nos convocam. Foi um encontro revitalizante, enquanto ideias, mas também dos corpos, das presenças, reencontro dos abraços e do afeto face-to-face. A Vânia hoje fala como psicanalista, como política, como mulher negra. Fala de um pensamento e uma prática e nos convoca a refletir sobre questões de cultura que incidem nas subjetivações. Pensar as origens latino-americanas, as práticas coloniais e pós-coloniais e pensar numa psicanálise antirracista. Encerro a cita. Fala das suas experiências na formação psicanalítica e das ações realizadas das gestões institucionais recentes para questionar as práticas de exclusão dentro da psicanálise. Cito, um universo predominantemente branco, de classes sociais privilegiadas, que excluiu de seu olhar e, conseguintemente, de seu ambiente indígenas e negros. Encerro a cita. A citação. Nos lembra que o nosso trabalho precisa examinar os nossos preconceitos e, bem que o conceito de raça não tem status científico, mas existe socialmente, e suas vítimas são demonizadas e são telas para a crueldade. Conflui aí com as contribuições recentes de Tânia Aju, de 2023, quem afirma que na psicanálise a raça aparece apenas pela sua invisibilidade, por dizê-lo de alguma forma, pela sua ausência e como ponto cego de um discurso analítico supostamente não situado cultural, racial e etnicamente. Até aí, encerro a citação de Tânia Aju. Aí são necessárias políticas ativas, não apenas para visibilizar violências raciais e seus efeitos, mas para reverter e reparar suas consequências. A tarefa do Comitê da IPA sobre preconceito, discriminação e racismo de Albert Feinstein está em consonância com os objetivos e ações comentados até aqui e fala desse marco de política imprescindível para sustentar uma tarefa que necessariamente se coloca no longo prazo e continua. Ele nos aproxima com contribuições conceituais para entender o fenômeno e nos propõe caminhos para desmontar as matrizes que geram preconceitos e discriminação. E, além das identidades, para entender, com Tortorelli, como desbordando as diferenças e, ao ser como verbo, trazem linhas para trabalhar na prática analítica e também na formação de analista. No trabalho com as identificações que fazem parte de toda a psicanálise bem conduzida. E a análise didática não teria que ser exceção. Para isso, temos também
o tripé da formação psicanalítica. As novas lentes que nos presentearam os expositores de hoje nos mostram as limitações do tripé para evidenciar, questionar, modificar e reparar consequências do racismo e a discriminação estrutural interiorizadas em nós mesmos e as nossas instituições. Abel nos destaca, citação, a alteridade e o trato desqualificador do outro a partir de generalização, preconceitos, desconfiança em grupo e violência extrema, como o caso dos feminicídios. E fala que se coincidimos na importância da presença da psicanálise em exercícios transdisciplinares que atendam à sua complexidade, isso exige definir a especificidade da nossa contribuição. Encerro a situação. Nessa linha, falo o que fala Foucault em Migrações, no texto Migrações. Ela se pergunta: o que tem para contribuir a psicanálise perante essas realidades que questionam para seu próprio paradigma e outros colocam em xeque com seu chamado de indulgência para se aproximar a trabalhar sobre o processo de subjetivação que tanto populações migrantes quanto receptivas estão transitando. Aviso que não tem o texto. Vinculado nos começos da estruturação psíquica, nos lembra Freud definindo o modo de funcionamento das funções do eu. E é importante lembrar que nesses trabalhos, o que define Freud como eu, como ID prazer, fala do que vem de fora, ao ser vivido como ruim, má e ameaçador. Encerro a citação da Cristina Foucault. Se bem esses mecanismos acontecem nos processos de subjetivação, essas não acontecem em contextos abstratos e desideologizados. Temos de lembrar que na lógica significante, um significante é definido primeiramente por oposição ao conjunto dos significantes. Não é necessariamente binário. As causas da segregação e o submetimento no outro, negro, índio, mulher, estrangeiro, essas causas são sociais, políticas, econômicas e históricas. Aí há um indício de como o paradigma explicativo e o intrapsíquico foi funcional para a perpetuação de exclusões e iniquidade, enquanto não podemos nos reconhecer no exercício da nossa prática, reconhecendo ao mesmo tempo que somos formados numa disciplina com ideais e práticas tingidas de um olhar colonial. Para encerrar, quero compartilhar com vocês um fragmento das Cautivas, obra de teatro escrita, peça de teatro de Mariano Tenconi Blanco, em Buenos Aires, está agora protagonizada por Laura Paredes. Talvez aí podemos achar uma metáfora das transformações que começam a acontecer entre nós. É a história de duas mulheres em tempos da colônia, relatada em primeira pessoa por cada uma delas. Uma francesa, Céline, que é levada como cautiva por um malão que... Pablo, um minuto. Estou finalizando. Bem, ele invade o casamento. Uma indígena, Rosalila, coloca o seu corpo sobre o de Céline quando ela vai ser estuprada por um dos homens da tribo. Depois, levam Céline ao deserto a cavalo, cumprindo com a missão que sempre lhe foi encomendada. A Rosalila se refere a Céline como a escolhida e Rosalila como a Tala. Cada uma fala da outra com um novo nome na sua própria língua. A estranheza inicial muda com curiosidade, atração, solidariedade, paixão, amor. E seus corpos estão no mapa da América do Sul. Depois de fugir de homens violentos,
são mortos por homens violentos brancos no caminho. A obra finaliza com o monólogo da Rosalila, a indígena, depois de receber tiros de um branco. E fala: agora estou no fundo do rio, a água é geada, eu nado suavemente, eu me sinto leve, eu vejo a beira deserta, árvores, flores, aves. Eu entendo agora meu coração. Na beira, em pé, está elegida, está nua. Saio da água, eu também estou nua. Elegida me abraça fortemente. Eu falo uma frase que não existe no meu idioma, mas cujo significado eu entendo perfeitamente. Eu falo para Elegida: eu amo você. Tenho a consciência desse instante na minha alma. Olho para Elegida pela última vez. Me dá a mão, não seja tímida. Venha, amiga, me sinta. Chegou a hora de avançar com ímpeto para o infinito. Você vai tremer, tudo vai tremer e você vai tremer. Então, acontece uma explosão maravilhosa, como um trovão, um relâmpago. Agora, a mensageira já não é mensageira, e agora a Elegida já não é Elegida. Estamos abandonando o mundo material, agora somos a força. Estamos nas flores, nos rios e dentro de você. Muito obrigada. Desculpem se eu ultrapassei o meu tempo. Eu vou apresentar o comentário. Quem vai fazer o comentário é Alejandro Tames, que é licenciado em psicologia, médico psiquiatra, psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, interações precoces, mestre em casal, família e grupo, doutor em psicoterapia e psicanálise, com a dissertação sobre efetividade da psicanálise, atual presidente da Sociedade Analítica de Grupo de Monterrey, membro com função didática da Associação Psicanalítica de Guadalajara, ex-presidente da FEPAL entre 1994 e 1996, e ponente no Congresso de Lisboa sobre discriminação nas instituições psicanalíticas. Segue então, Alejandro. Bueno, ¿sí me escuchan? Eu vou coordenar a discussão, não sou palestrante. Escutamos sim. A ideia é que vocês possam levantar a mão. Quantos minutos vamos ter para a discussão, para coordenar a discussão, por favor? Quanto tempo temos para isso, Maridel? Bem, Alejandro, tecnicamente 7 minutos. Faça o que você bem puder. Bem, vamos pedir 5 perguntas ou comentários, por favor, 1 minuto cada um desses comentários, infelizmente, para ver se é possível voltar com os palestrantes para escutá-los. É necessário levantar a mão para saber qual a ordem da lista. Aqui me ajudará também nessa tarefa com os comentários escritos, Gabriela e alguém do Brasil. Talvez eu possa ler os 5 condensados, porque temos 8 perguntas. Ninguém levantou a mão. Vou condensar 5 que tem a ver. Um dos comentários tem a ver com que esse tema permite refletir sobre nós mesmos e estarmos cientes sobre os vieses pessoais, que é muito importante. E também nos novos analistas de informação, esse tema é muito, muito importante e gera muito movimento. A ideia é que, juntamente com a formação, haja espaços para trabalhar também com essas abordagens sobre preconceito e discriminação. E também que haja consciência de que temos
uma ordem patriarcal atravessada, que atravessa a IPA também, e a partir desse lugar podemos repensar a formação para ampliar os estudos e métodos para atender e trabalhar com diferentes populações, a classe média, e isso é o que se nos ensina, claro, além da formação que leva a que muitas pessoas perguntem como fazer para modificar efetivamente esses conceitos, e leva a conclusões de alguns colegas, que é incluir os temas no currículo de formação da FEPAL e de suas sociedades e da IPA, onde sejam consideradas não apenas a inclusão de população negra, mas também andina, que tem outro tipo de cultura e realidade. Aí temos os primeiros 5. Bem, em português temos alguns também. Eu não tenho aqui o quadro que eu tinha por aqui. Em português, nós não temos questões, tem comentários que eu poderia aqui colocar. Elogios à fala da Vânia e a necessidade de pensamentos e práticas antirracistas nas nossas instituições. Também temos o comentário de uma colega que falou que é necessário abordar esses temas, né, urgente, e repensar nossas práticas e compromissos éticos, e debate é necessário e que sempre se amplie. Também tem parabeniza o grupo FEPAL, e principalmente o grupo da Comunidade Cultura, por esse importante debate e a fala da Vânia. Eu sintetizei assim para ser mais breve. Muito obrigada, Ivane. Gregório Garfinkel e depois Isabel Mancione. E caso algum dos palestrantes gostaria de comentar sobre os comentários, seja bem-vindo. Gregório, por favor. Sim. Foi muito, muito interessante o webinário. Quero ser breve. Infelizmente, talvez não possa não ficar muito claro o que eu queira dizer, mas quando Freud falou da metapsicologia, ele habilitou uma posição meta, que em grego significa longe. Hoje em dia, em relação ao tema que estamos tratando, há uma polêmica importante na filosofia, sobre duas posturas antagônicas. Para alguns, moral e ética são sinônimos. Mas há um grupo de filósofos e universalistas que propõem uma coisa que eu quero fazer extensiva a essa reunião, que é diferenciar moral da ética, porque moralidade é tanta quanto pessoas. E a ideia é ver se podemos conseguir o sonho do Einstein e de Freud de estabelecer leis para regulamentar as moralidades. O que tem a ver isso? Bem, acho que não há dúvida alguma de que para podermos enriquecer o que nós estamos fazendo como psicanalistas, nós teríamos de derrubar obstáculos como a sociologia. A minha ideia é, não posso em 2 minutos fundamentar como eu gostaria, mas é utilizar, coisa que eu tenho feito em reuniões e me leva a críticas, é utilizar nos diferentes momentos a sociologia como metapsicologia e utilizar, como aqui se tenta, a psicanálise como metaética. Concretamente, todos concordamos em que temos de modificar uma série de conceitos que qualificamos como preconceituosos, mas temos de achar a instrumentação adequada.
Por isso, o exemplo como a filosofia propõe que, até que não haja uma diferença entre ética e moral, no sentido de que a ética une todas as moralidades, como comentou Freud, é uma forma de estabelecer uma lei que possa ter a força suficiente para resolver o que tanto desejava. Muito obrigada, foi muito interessante tudo. Entendo que já não temos mais tempo. Maridel, podemos continuar uns minutos? Bem, eu pensava escutar Isabel. O que mais me preocupava é que ia passar a palavra para a Diana e a Lula para que encerrassem. Acho que temos de fazer isso. Acredita que seja melhor, Isabel? Bem, informação para todos. O nosso grupo, no prêmio que recebeu e que será entregue em Lisboa pelo programa Concavidades, faz uma proposta prática. No nosso grupo, pelo menos, há 18 projetos que são equipes de trabalho em diferentes locais da América Latina. Com o programa com que ganhamos o prêmio, que é pouco dinheiro, mas servirá para amortecer um pouco as despesas. Queremos nos reunir em cada instituição psicanalítica para poder trabalhar. E nós sempre falamos em pensar, mas precisamos da prática. E trabalhar para diluir os preconceitos que se transformem em obstáculos internos, tanto para escutar no consultório quanto para escutar na comunidade. Nós temos de propormos todos os dias sermos melhores pessoas para sermos melhores psicanalistas. Eu queria dizer isso. Bem, eu quero encerrar a discussão com o ditado de Freud: não há pior inimigo que o inimigo invisível. Ana? Diana, desculpa. Queremos agradecer à comissão diretiva da FEPAL pelo apoio técnico que ofereceu para levar a cabo esse webinar, principalmente a todos os participantes desse encontro que nos acompanharam nessa reflexão coletiva. O grupo Psicanalistas na Comunidade apostamos para gerar mudanças pessoais e profissionais, tanto nos psicanalistas quanto nas instituições psicanalíticas perante a discriminação e exclusão. Pensamos que o caminho é a autorreflexão, como esta, para ampliar as nossas capacidades de uma hospitalidade sem condicionamentos. De toda forma, sempre nos preocupamos como chegar. Isso tem a ver com o inimigo invisível, aqueles que não se sentem convocados a reuniões como estas, porque de início não compartilham estas ideias. Com certeza, o caminho é incluir esses temas na formação, para criar mais perguntas no interior de cada analista, em vez de certezas. Muitas das ideias de hoje coincidem com a nossa explicação como grupo para revitalizar a psicanálise e fazer com que quem nos consulta pelo seu sofrimento no consultório quanto na comunidade se sintam melhores recebidos com um atendimento menos preconceituoso e mais côncavo. Daí o nome do projeto ou do programa. Esse webinar faz parte das ações que pensamos que podem nos aproximar a esses objetivos, bem como a pesquisa realizada. Aqui está disponível para quem deseje acessar a ela em vários idiomas, tem que escrever a FEPAL e solicitar o documento. A ideia é continuar em contato. Nos vemos nas próximas atividades para que possamos continuar trabalhando e pensando juntos. Ana Lula trará algum comentário. Lula? Sim, eu gostaria também de agradecer, né, a todos os eventos, né, que, a meu ver, foi muito interessante, né?
E convidar também para outros eventos que vão surgir, porque esse grupo é muito ativo, né? Esse grupo é muito, né, muito ativo, muito produtivo, então certamente teremos outros eventos. Eu acho que essa webinar mostra, né, como a psicanálise pode contribuir, né, no trabalho com essas populações que foram excluídas, humilhadas, invisibilizadas, né? E que tem que ser olhadas com a sua, incluídas, né? E olhadas com a sua potência, seus direitos e o seu valor, né? Então, esse é um trabalho da psicanálise, e acho que é um dever até da psicanálise, né? Seja dentro dos consultórios, seja fora dos consultórios, né? E dentro da gente também, né? Acho que ficou muito claro hoje que a gente tem que fazer esse trabalho, né, em vários níveis. Então é isso, é um agradecimento a todos e espero que estejamos juntos em breve em outros eventos. Obrigada. Sí. Flavia, puede cerrar. Você pode encerrar, Flávia? Que tem que ser continuada e até o próximo webinar. De mi parte lo mismo. Muchísimas gracias a todos por estar y Da hasta la minha parte, próxima. o mesmo. Obrigada por estarem hoje e até breve. Temos um presentinho para vocês, um vídeo. Sim, vídeo, por favor.